Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Criminal, nosso projeto de extensão aqui da Universidade de Caxias do Sul, que ocorre toda quinta-feira no final da tarde, né? Hoje teremos a presença da minha querida amiga, grande amiga, Sara Reis Putin, né, que vai falar um pouquinho para vocês sobre crime e psicanálise. Já fica aí um abraço apertado para ti, minha querida amiga. A presença, ela ocorre após a palestra, né, da professora, via formulário do Google Forms, que será disponibilizado pelos meus monitores, tá? Pelo Jorge ou pela Nayara, agora não sei, tá? Quero também cumprimentar a professora Maria Eduarda Zambuja, né, professora do nosso corpo docente da especialização, assim como a Sara. Tá? A Sara, só para apresentar rapidamente o currículo dela, é doutora em ciências criminais, né, é doutora, minha querida amiga, mestre em psicologia, né, pela PUC, é professora da FACAT de psicologia, e também faz parte do nosso corpo docente da pós de processo penal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo rapidamente a palavra para o Pedro fazer suas considerações iniciais, e daí depois, Sara, a palavra é tua. Fica bem à vontade, está em casa, e qualquer coisa que precisar, estou aí à disposição. Um abraço, Pedro. Brevemente, só para agradecer novamente aí também o número de pessoas, né, que está nos ouvindo hoje aí. Já estamos em quase 100 pessoas, a tendência é que aumente com o tempo, então agradecer bastante mesmo. E vai parecer meio blogger, assim, meio mídia, mas pessoal, sigam a gente no Instagram e Facebook, a gente está sempre divulgando curso, divulgando evento, sabe? O Bruno tá ali, a gente, seja através da UC, seja pelo Desencarcerando também, né? Então a gente está sempre botando coisa importante para vocês terem em mente, estarem aprendendo. Beleza? Dito isso, passo a palavra à nossa palestrante de hoje, nossa professora, fazer um belo debate. Bom, boa noite de novo, pessoal. Boa noite aos colegas, primeiramente, ao colega, amigo, irmão, parceiro em todos os sentidos no crime, né? Bruno, ele me disse ontem, quando eu fiz um convite para ele, que convite meu não tem como recusar, então digo mesmo, né? Mas tem alguns convites que a gente fica bem mais contente, esse é um deles, né? Alguns convites são frios, esse é bom, né? Agradecer também a presença da Duda, minha querida amiga e colega também, sempre é bom ter rostos conhecidos. Estou vendo alguns alunos meus aqui, que deixa a prof bem contente também de estarem. Prazer conhecer o Pedro também agora, o presencialmente possível, né? E como diz o Bruno, estou em casa, me sinto em casa, já estive transitando na UX, e estou em casa literalmente, né? Porque estou na minha casa, e metaforicamente na UX. E cada vez mais presente nessa instituição aí que eu admiro muito e é bem importante. Bem contente de falar com vocês, ainda mais porque o nome é Bate-Papo Criminal. Então é um bate-papo, né? A ideia não é muito formal, ainda falei hoje para o Bruno, não preparei essa lógica formal de palestra, slides. No direito não é comum ter slides, né? Na psico a gente ama slide, ama Canva, tudo isso, mas eu não fiz isso dessa vez, tá? Porque, bom, primeiro porque eu vim falar no evento do direito, e dois, porque realmente para deixar mais num tom de bate-papo e ficar um pouco assim mais informal, queria me sentir um pouco mais próxima de vocês, tá? Então, a ideia, né, acho que é a primeira vez que eu falo de novo desse tema com mais cuidado desde a minha defesa. O Bruno disse que eu sou doutora, eu sou aquilo que a minha mãe chama de doutora fresca, né? Minha mãe chama de doutora fresquinha, fresquinha, recém saiu do forninho, e fui colega do Bruno no doutorado e defendi a minha tese nessa interface entre psicanálise e crime. Então, a minha ideia hoje não é falar da minha tese, né? Porque a minha tese ela é bastante específica e ela entra bastante dentro do direito, ou pelo menos não falar somente da minha tese, óbvio que vai cruzar muito a minha fala, mas bater um papo com você sobre essa interface, sobre esse caminho aí de olhar para o crime a partir da psicanálise, e ciente, então, de que a maioria de vocês é da área do direito, né? Estudando direito,
talvez alguns muito pouco conhecem, alguns nada conhecem, alguns muito conhecem sobre psicanálise, então eu vou precisar tentar falar para todos esses públicos. Para alguns, algumas coisas vão ficar, talvez, um pouco obsoletas, digamos, para outros, né, pode ficar um pouco difícil, porque eu vou falar de conceitos diferentes, mas a ideia é realmente introduzir e falar um pouco desses caminhos que se cruzam entre o crime, ciências criminais e a psicanálise. A gente deixou esse título bem para ser bem abrangente mesmo, de propósito, para trazer como que esse encontro ocorre, né? Então, só para me apresentar, o Bruno já fez a apresentação que precisa do currículo, mas só para vocês me conhecerem um pouco, né? Eu sou psicóloga, o Bruno falou bem, sou mestre em psicologia e fiz a especialização em ciências penais, e o doutorado em ciências criminais também, que é uma área bastante interdisciplinar. Só isso eu já acho uma coisa incrível, porque é a partir do entendimento do fenômeno do crime como um fenômeno complexo, multifacetado, e que não permite uma via única de pesquisa, né, e de apreciação. Então, acho que isso é bem interessante, e acho que é legal falar um pouco aquilo que vai além do currículo, né? Gente, eu nem devia falar, né, para não entregar a idade, mas já faz 18 anos que eu tô na psicologia, coragem, mas isso contando graduação, tá, pessoal? Porque eu iniciei muito cedo, precoce, assim, bem precoce. Então, eu já tô há 18 anos e desde que eu entrei na psico, eu já sabia, né, que eu ia para essa área jurídica, eu sabia que eu já queria esse caminho. Eu tive muita dúvida, eu escolhi psicologia com 12 anos porque eu fazia terapia, né? Você faz terapia, ela já escolhe com 12 anos. Mas no momento de decidir, eu tive muita dúvida entre psico e direito. Optei por psico e ainda hoje me identifico bem mais, porque sempre o meu interesse foi realmente o sujeito, né? O indivíduo, a mente humana, entender como que a gente se constitui, como que a gente se sente, como que a gente vibra, né? Então sempre foi esse o interesse, mas aí o olho na jurídica era nesse sentido, assim, de bom, como que a gente se constitui num estado que tem regras, né? Como que a gente se relaciona com a norma. Então sempre foi uma das coisas que me atraía. E claro, como que a gente se relaciona quando a gente deixa de cumprir a norma, quando a gente vai contra, né, essa normatividade. Então sempre foi o tema que me atraiu desde o início do curso. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que eu chego nessa caminhada, né? E para entenderem um pouco da minha atuação, eu atuo realmente como psicóloga no contexto jurídico. Então, eu sou perita, tá, nas áreas civil e criminal, e também atuo como assistente técnica. Tenho uma empresa que se chama Expertise. E aí, como diz o Pedro, já que é para fazer propaganda, né? Vale botar aqui também, né? Para nos seguir. Até porque vai sair um curso em 2021 aí de interface, né, Bruninho? Tá no forninho também, de criminologia e psicologia, com a expertise, mas então tem uma empresa nessa área que a gente atua fortemente no campo jurídico, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho de onde eu transito. Mas o desejo da pesquisa e de fazer essa interface entre crime e psicanálise veio muito disso, assim. Óbvio, daquilo que atrai a maioria dos psicólogos e acho que muita gente do direito também, que é entender o fenômeno criminal e, mais especificamente, o comportamento criminal. Ou seja, a pergunta é, né? Eu acho que a pergunta de muitas pessoas é: por que o sujeito transgride as normas? Né? Por que alguns de nós não cometem, vamos falar assim, não cometem muitos crimes, né? Porque se vocês já tiveram aula com o professor Bruno e com outros professores do direito, já sabem que todos nós cometemos crime e que o crime não é aquilo que o senso comum entende que é bom, né? Uma coisa muito fora do sujeito e uma coisa que está numa linha muito distante da gente, né? Não, né? Somos todos transgressores em nível menor ou maior. Então, claro que as pessoas da psicologia, elas acabam tendo muito interesse em entender como isso se constitui, né? Por que algumas pessoas, por exemplo, são capazes de matar e outras não? Por que algumas pessoas são capazes de roubar e não de matar, e outras são capazes dos dois? São questões que envolvem muitos pontos, né? Sociais, culturais, também psíquicos, né? Também envolve a nossa constituição psíquica. E é isso que a gente, da psicologia, acaba vislumbrando mais. Então, transita em torno disso meu interesse, né? E em função disso, sempre quis buscar essa leitura
do crime a partir da lente psicanalítica. Mas tá, Sara, tu falas de psicanálise, né? Então, nos situa um pouco, tá? Eu acho que esse precisa ser o primeiro ponto mais direto da nossa fala de hoje. Bom, do que se trata a psicanálise? Para o pessoal da psicologia aqui, isso, né, acaba sendo um pouco mais óbvio, mas o pessoal do direito, em geral, não vê nada de psicanálise, tá? Então, o que se constitui a psicanálise, pessoal? Ela por si só já daria muita fala, porque é bem difícil de explicar, até porque ela não tem um consenso de entendimento, tá? Mas eu vou trazer para vocês da perspectiva da psicologia, porque ela também acaba sendo lida do campo da filosofia, né? Ela transita no campo da medicina, no campo das ciências humanas em geral. Então, do ponto de vista da psicologia, o que é importante vocês entenderem, tá? E aí a galera que faz terapia talvez já saiba disso. Na psicologia, diferente de outras áreas, nós temos aquilo que a gente chama de linha teórica. O que é a linha teórica, tá? É o modo como a gente enxerga o ser humano. Como o ser humano ele é muito complexo, ele é cheio de, né, faces, digamos, e a gente tem muitos fenômenos psicológicos, a gente não teria como olhar todos de todas as perspectivas, fica difícil. E aí, com isso, a gente estuda a psicologia a partir de linhas teóricas, ou seja, que a gente chama da lente que a gente põe para ver o ser humano, tá? Então, quem já faz terapia talvez já tenha uma ideia disso, porque aí você vai lá e faz terapia cognitivo-comportamental. Então, você está dentro da teoria cognitivo-comportamental, que é um tipo de lente. Ela vai olhar com o foco na cognição e no comportamento, tá? Que são algumas das esferas dos fenômenos psicológicos. Se você faz terapia sistêmica, por exemplo, teoria sistêmica, ela olha para o sistema, para os conjuntos que compõem a vida do sujeito e o constituem, tá? Isso também é uma linha teórica. Tem várias, né? Tem algumas mais pops, digamos, mas tem várias linhas. E a psicanálise talvez esteja, né, certamente está entre as linhas mais conhecidas, se não a mais conhecida no Brasil, que é uma linha, é uma teoria, digamos, né, criada por Freud, Sigmund Freud. Quem não conhece, eu não sei se dá para enxergar, é esse carinha aqui que está no meu cantinho aqui, ó. Aliás, esse fofinho aqui de bichinho foi presente do Bruno, tá? Um dos melhores presentes que eu já ganhei dele. É esse Freudinho aqui de crochê, lindo, fofinho, mas eu tenho outro. Eu tenho um monte de Freud na minha volta. Eu vou mostrar para vocês o Freud, porque olha como ele é fofo. Ele é todo querido, gente. E ele fez tanta coisa legal. Ele fala de sexo, ele fala de inconsciente. Ele é ótimo, tá? Vale a pena conhecer ele. É pouquinho, todos esses livros pretos são dele, isso nem são todos. É bem tranquilo, dá para ler assim de boa, tá? Não é nada difícil. Estou debochando, é óbvio, ele é bem complexo. Mas, enfim, então a psicanálise ela foi criada por Sigmund Freud, né, na Europa, e eu acho que é legal comentar com vocês, porque a psicanálise ela não é só psicologia, tá? Tanto que o campo filosófico se dedica bastante à psicanálise e outros campos, em função de que a psicanálise é considerada um sistema de pensamento mesmo. Na medida, tem muitos autores que consideram Freud um dos 3 teóricos mais importantes da história da humanidade, tá? Por quê? Porque ele não cria a maioria das teorias, tá? Ele cria muitas teorias, mas ele representa muitas teorias que realmente mudam a nossa visão de mundo, né? A partir do início do século XX, que é quando a psicanálise desponta ali, que é exatamente no início do século XX. A primeira grande obra de Freud é de 1900, tá? Então é realmente no início do século XX. E que então né, vão trazer assim uma mudança importante para o modo como a gente compreende o mundo e compreende o sujeito, tá? Óbvio que eu não tenho como explicar tudo de mais relevante da teoria, mas eu tenho que explicar o primeiro ponto, que é o ponto que a gente fala dessa linha teórica, que é qual é a perspectiva de sujeito para o Freud, por que isso importa para vocês do direito, tá? Porque o sujeito do Freud é um sujeito do inconsciente. E a teoria do inconsciente não foi criada por Freud, mas é ele que desenvolve fortemente e traz ela para a gente pensar, incluindo o próprio processo de psicoterapia, tá? Porque a própria psicologia era novidade, gente. Isso é louco, né, de pensar que o direito é antigo, de um certo modo. A psicologia ela é uma ciência que tem uns 150 anos só. Isso é muito pouco, né? Ela se desprende da filosofia, ela vem de uma vertente filosófica
e a psicologia científica mesmo surge no fim do século XIX, né? Então, o Freud é um dos primeiros teóricos, assim, que realmente alcança a fama. E por que a teoria dele é tão importante até hoje? Né? Mesmo 100 anos depois, por que alguns conceitos dele... Por exemplo, já vou dar uma dica para vocês, tá? Tá, Sara, muito texto de psicanálise. Lê esse que é curtinho. Leiam a carta do Freud ao Einstein, em 1932, que se chama Por que a Guerra? Vocês colocam ali no Google Por que a Guerra, Freud para Einstein, tá? É uma troca de cartas que teve, o Einstein escolheu o Freud para se corresponder e a pergunta era, eles precisam responder por que a guerra. Gente, é incrível, vocês leem agora, vocês conseguem transpor o contexto pandêmico que a gente está vivendo para pensar aquilo que ele está descrevendo, né? Então eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas quando ele vai falar das pulsões destrutivas, né? Do desejo do ser humano em termos agressivos. Então, como que o ser humano se dispõe o papel do Estado, ou seja, o Estado como não é o processo a palavra que eu quero, como um agente que monopoliza o direito de destruição, né, o direito da violência. Então, vejam como isso tem tudo a ver muito com o que a gente está vivendo. Assim. Então, é bem interessante, por isso que até hoje é uma teoria muito reconhecida, né? Enfim, então o Freud, uma das principais novidades da teoria dele que impacta bastante para a gente pensar questões do direito é a teoria do inconsciente. Então Freud, ele divide a sua teoria sobre o aparelho psíquico, que a gente chama sobre, né, a nossa psique, em duas teorias principais, que a gente chama de primeira e segunda tópica. A primeira tópica, ele propõe os conceitos de inconsciente, pré-consciente e consciente. Como é que a gente usa para explicar, que eu acho que é o jeito que dá bem para entender a ideia do inconsciente, tá? Pensem num iceberg. Pensem na ideia de um iceberg, tá? O iceberg, ele tem a parte do gelo na superfície, que é uma parte curtinha do iceberg. A base do iceberg, a grande parte do iceberg é embaixo do mar, tá? Fica embaixo da água. Essa é a ideia do inconsciente. Essa parte embaixo da água é o nosso inconsciente. Ela é o que dá toda a base da nossa vida psíquica, mas é o que a gente não vê, é o que a gente não se dá conta, é o que a gente não sabe. E aquilo que a gente vê, a parte que a gente acessa, é só essa pequena esfera da superfície, tá? Olhem como isso é interessante. E isso, né, foi provado. Isso a gente, se vocês se esforçam para pensar nas atitudes de vocês, em como vocês agem, em por que vocês às vezes querem fazer alguma coisa e acabam agindo diferente, o quanto vocês não têm um controle muitas vezes de como se sente, de como pensam, de como se comportam, isso tem tudo a ver com essa lógica do inconsciente, tá? E aí a parte da consciência é essa parte acima, que é só uma pequena parte do que a gente tem acesso, porque a maior parte da nossa constituição psíquica a gente não tem. O primeiro livro do Freud que eu falei, grande, né? Tem outros menores, mas o primeiro grande livro que eu falei para vocês, a primeira grande obra, que é a Interpretação dos Sonhos, ela é bem extensa e vai entrar numa parte mais prática, porque a gente tem toda uma teoria clínica do Freud, né? Então ele propõe toda uma questão, uma psicoterapia analítica, né? Que não é o que eu vou entrar hoje com vocês, não é esse o ponto, né? Eu vou entrar na parte da teoria, que é o entendimento, né? Da constituição psíquica do Freud, mas quando ele propõe os sonhos, eu acho o sonho um bom jeito de explicar o inconsciente, tá? Quando vocês sonham, a gente consegue se dar conta do quanto tem um inconsciente que opera ali, porque quando a gente dorme, a consciência fica inativa, mas o inconsciente, ele continua. O inconsciente tem várias características interessantes, ele é atemporal, por exemplo, ou seja, ele não tem uma organização temporal, tanto que vocês misturam no sonho uma coisa da infância com uma coisa de agora, com uma coisa que vocês viram na TV e aquilo vira uma bagunça e o sonho não faz sentido nenhum, porque aí é que tá, o inconsciente ele é bagunçado, ele não tem um nexo sozinho, né? E que é a consciência que acaba tendo essa organização. E aí entra a segunda tópica, tá? A segunda teoria que Freud desenvolve mais no decorrer, já para o fim aí da sua teoria, né? Por volta ali da década de 20, que é a teoria de id, ego e superego, tá? Então, a primeira tópica, ela não deixa de existir, a gente, né, a psicanálise, a base dela é a ideia do inconsciente. Sara, por que isso é relevante para nós? Tá, legal, mas por que isso é relevante para nós, o direito? Porque olhem aqui a gente já tem um ponto muito interessante.
O sujeito do direito, ele foi concebido numa lógica de um sujeito racional, de um sujeito consciente. Por isso que se entende que a psicanálise, por exemplo, ela rompe com vários pontos do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, porque ela demonstra esse sujeito do inconsciente. Não significa que é um sujeito irracional, tá? Às vezes o direito, quando vai escrever sobre psicanálise, confunde um pouco, acaba vendo o sujeito como um sujeito irracional que não tem controle. Não foi isso que o Freud disse. Mas o Freud disse que tem uma boa parte, uma grande parte, a maior parte do sujeito é um sujeito que ele não... É uma constituição psíquica que ele não tem esse controle e esse acesso, né? Então, isso é muito importante para o direito, porque a base do direito acaba sendo um sujeito racional, consciente, né, que tem o controle de todas as suas atitudes. E, bom, aí a gente encara um sujeito que não é bem assim, né? E é só vocês pensarem na realidade de vocês, de cada um de vocês, se vocês entendem que tem todo esse controle sobre a vida, sobre o comportamento, sobre tudo, enfim, da vida de vocês, né? E aí, então, a gente vai para a segunda tópica, tá? E eu não vou encher vocês de conceitos do Freud, eu só vou trazer os pontos que, dentro daquilo que eu, né, desenvolvo, a gente entende como principal para pensar sobre a psicanálise nas ciências criminais. A segunda tópica vai falar do id, do ego e do superego. Bem interessante também, tá? E dá para entender com certos exemplos, assim, para tentar explicar de um jeito mais simples, gente, porque é óbvio, eu estou me esforçando muito para explicar isso de um jeito simples. São conceitos extremamente complexos, que a gente estuda em milhares de textos para entender, e eu estou querendo traduzir de um jeito mais simples, mas eu reforço com vocês que a ideia é não simplificá-los, né? Porque são conceitos complexos. Mas o id seria a nossa parte mais pulsional, pessoal, a nossa parte mais instintiva, tá? Que é com que a gente nasce. Então, a gente nasce mais instintivo, né? Mais pulsional, tá? O conceito de pulsão é um conceito que eu vou falar para vocês, porque ele é bem importante na teoria do Freud. Então, o id é essa parte que já nasce conosco, assim. A gente tem o conceito do ego, que é justamente essa parte nossa do contato com a realidade. Então, a maioria das coisas que vocês se relacionam é essa parte do ego, né? Nosso contato com a realidade, que o ego media a nossa relação entre o id e a realidade, tá? E a gente tem o superego, né? Que é um conceito que eu gosto bastante de estudar, porque ele é extremamente complexo e ele é justamente o conceito que a gente pode chamar da nossa consciência moral, que é uma coisa que a gente desenvolve, a gente não nasce com isso, né? Que é essa capacidade de controle do comportamento, de seguimento de normas, que institui o sentimento de culpa. Então, todos vocês vão conseguir, pelo menos, né? Óbvio, se não forem psicopatas, porque aí é um pouco diferente, vão conseguir se remeter a momento de culpa na história de vocês, né? Em momentos em que vocês sentiram muita culpa. De onde vem essa culpa? Em termos psíquicos, vocês já se fizeram essa pergunta? Por que eu sinto culpa? Né? Vamos ao exemplo da pandemia, que para mim eu acho que fica bem evidente, assim. Por que se eu tô ali cumprindo bem bonito, como deve ser, e aí eu resolvo nesse dia não cumprir e vou me encontrar com pessoas, e depois eu sinto um pouco de culpa, de onde é que vem isso? Tá? Vamos dar um exemplo bem simples. Essa é a instância do superego. A gente tem uma instância psíquica que a gente desenvolve, tá? Que ela gira em torno da questão da culpa, do sentimento de culpa, ou consciência de culpa, né? Na minha tese eu proponho eles como conceitos diferentes, mas no texto do Freud isso não fica bem claro, né? Ele acaba alternando entre esses dois termos. Mas, enfim, a ideia da culpa a gente desenvolve. Também não consigo entrar muito nesse ponto em função do limite do tempo, né? Eu tenho que cuidar, mas ele se desenvolve a partir da questão do complexo de Édipo, da internalização das normas, do interdito, que é muito importante para vocês do direito, ou seja, onde é que inicia a questão da norma? No primeiro não que a gente recebe. E aí é aquele momento, o momento de choque, tá? Para nós da psicologia já é um momento de choque, imagina para o pessoal que não lê muito psicanálise. Que é esse momento quando a gente fala do desejo, de dois pontos de desejos básicos do ser humano. Esse destrutivo, que gira em torno até da própria ideia do parricídio, tá? Que envolve assim, um desejo infantil, né, de destruir o genitor ou genitora, conforme o desenvolvimento psíquico da criança.
E o próprio complexo de Édipo aí, que todo mundo já talvez ouviu falar, né? Esse desejo pela mãe, pelo pai, enfim, todo esse... que todo mundo, tipo, tá, não, isso aqui não dá. Né? Mas isso mostra a questão do interdito, das primeiras proibições. Então a gente acaba, a gente se constitui como sujeitos, como, né, no início do nosso desenvolvimento, numa vertente mais pulsional. E essa restrição ela vai sendo introduzida na nossa constituição psíquica de diferentes modos, tá? Em maior ou menor grau, conforme o desenvolvimento da pessoa, conforme o desenvolvimento do sujeito. Então, é muito interessante, tem um ponto que eu acho muito interessante entre o direito e a psicologia, que é, para nós da psicologia, não existe, e aqui eu estou vendo as minhas alunas, então elas vão poder confirmar comigo, para nós da psicologia, não existe uma pessoa igual a outra no mundo. É impossível. Tá? Em termos psíquicos, não existe. Nem gêmeos, porque eles podem ter a mesma constituição genética, enfim, mas não tem nada a ver em termos psíquicos, tá? São pessoas completamente diferentes. E para o direito é o contrário, né? Porque o direito parte sempre de um indivíduo médio, né? Essa lógica do homem médio, enfim, mas parte de uma ideia que se concebe de sujeito, né? Ele parte de uma ideia que ele propõe de sujeito e é disso que ele espera. Então, quando se define aquilo que é crime na lei, por exemplo, eu estou partindo da ideia de sujeito que eu tenho e daquele comportamento que eu espero que esse sujeito tenha no contexto social, tá? Então, para eu já deslocar da psicanálise para ciências criminais, porque estou vendo que já é 18h30 e eu, pelo visto eu iria aqui longe, né? A gente estava transitando entre os conceitos da psicanálise, mas assim, o pessoal tem muitos outros conceitos. Tá? Aqui é só para dar o gostinho de vocês e para atrair vocês para esse lado da força, né? De bom, perceber onde que a gente pode encontrar pontos de interface entre psicanálise e crime, ciências criminais, tá? Um outro conceito que é bem importante para eu não deixar de falar é da própria ideia de pulsão de morte, né? Freud ele concebe essa teoria também conforme o desenvolvimento da teoria das pulsões, e as duas pulsões que a gente tem de base seria a pulsão de vida e a pulsão de morte, tá? A pulsão de vida é muito ligada à lógica da pulsão sexual, mas aqui quando vocês ouvirem falar sexual do Freud, o sexual do Freud não é só coito, tá? Não é só sexo no sentido que a gente conhece e fala mais. É sexual no sentido, assim, libidinal, de energia, de vida, né? Então, por isso, pulsão de vida, assim. E aí ele vai falar da pulsão de morte, que ele estuda a partir do entendimento de uma compulsão à repetição, ou seja, que a gente também tem uma pulsão nossa que ela vai para uma pulsão destrutiva contra nós mesmos, tá? E todo mundo consegue se reconhecer né, nesses momentos mais para baixo e nesses momentos em que a gente sente isso nos puxando para baixo, né? E a próprio contexto pandêmico ele tem isso muito forte, assim, de uma pulsão. Eu sempre digo pulsão de vida pulsando, né? Porque a gente vê muito isso nesse momento. Mas a pulsão de morte, ela também entra na lógica da pulsão destrutiva num sentido agressivo, tá? E não é só no sentido agressivo violento físico, mas no sentido daquilo que vai para a via de destruição. Então isso acaba sendo bem importante para a gente falar da questão criminal, né? Porque aqui a gente desloca dessa lógica de as pessoas elas nascem boas e de boa, e aí elas convertem e cometem crimes. Não, o entendimento da psicanálise é o oposto. A gente nasce todo mundo com potencial pulsional destrutivo, né? E conforme o nosso desenvolvimento, a gente vai conseguindo transformar essa pulsão de morte e deslocar, digamos, não é esse o termo, mas enfim, para outras questões. Então, a gente pode reconhecer isso, por exemplo, em atividades socialmente aceitáveis, a gente pode dizer assim, né? Ou mesmo contra nós mesmos, tá? Porque o sentimento de culpa acaba sendo um pouco isso também, né? Uma pulsão de morte contra nós mesmos. Então, isso é bem importante para a gente entender como é que isso se põe no fenômeno criminal, tá? E aqui, já reforço com vocês que quando a gente fala de psicanálise e crime, são muitos pontos de interface que a gente poderia ter. A minha ênfase acaba sendo essa, né? Mas eu quero destacar que, enfim, é para trazer um dos pontos, porque a gente pode ir para várias outras vertentes e tem ótimos pesquisadores no Brasil, mais dentro do direito,
até mais com formação basilar jurídica, que é um dos pontos que eu trago na minha tese, né? A gente tem poucas pessoas da psicanálise para olhar para o direito, em geral são pessoas do direito que vão lá beber da fonte da psicanálise, né? E tá tudo bem, isso é importante, né? Mas sempre tento puxar também um pouco para o pessoal da psicanálise discutir esses fenômenos do direito, então a gente consegue, a partir desses entendimentos, e isso que aqui eu estou citando só Freud também, é importante de falar, tá? O Freud, a minha teoria é a teoria psicanalítica freudiana, mas a gente tem dentro da psicanálise vários autores imprescindíveis na história da psicanálise e que outras pessoas trabalham. A exemplo, eu acho que depois do Freud, Lacan, que é um dos que vocês mais vão encontrar nas ciências criminais, tá? Porque o Lacan também faz diversas interfaces, mas a gente tem outros autores, né, da tradição psicanalítica e mais atuais, né? E mais atuais também, que acabam transitando dentro desses temas da área criminal, né? E se eu fosse recomendar para vocês um livro, uma obra do Freud, eu acho que talvez a principal, a mais discutida dentro das ciências criminais seria Mal-Estar na Civilização, que aí ele vai trabalhar bastante essa questão da culpa e de como a gente se constitui para viver no contexto social, como é que é essa lógica do sujeito da cultura, que aí era isso que eu ia dizer para vocês. Eu falei para vocês que o sujeito da psicanálise é diferente do sujeito do direito, né? Que é isso que eu desenvolvo na minha tese, assim, a ideia de um sujeito da cultura, ou seja, apesar da gente ter concepções diferentes, tanto o direito quanto a psicanálise se encontram na medida em que eles olham para um sujeito da cultura. Então, o Freud, principalmente no fim do desenvolvimento dessa teoria, enfatiza muito nos seus textos sociais, porque tem gente que acha que a psicanálise acaba sendo muito individualista, muito com foco somente no sujeito. Isso é sem ler o Freud, porque o Freud mesmo diz o sujeito é sempre um sujeito social, e ele é sempre um sujeito inserido na cultura, na civilização, na história da sua cultura, né? Então ele vai estar sempre sendo constituído a partir desse processo cultural, enfim, e aqui o cultural não num sentido mais amplo, né? Mas enfim, gente, quis situar um pouco vocês assim sobre esses pontos da psicanálise e onde eles podem se encontrar com o direito e como, né? Não posso me adiantar muito, quero trazer para vocês terminando de onde que a gente encontra isso dentro da área criminal, tá? Então a gente vai encontrar o trânsito da psicanálise para falar de crime em criminologia e por si é óbvio que é a área onde a gente mais encontra essa interface, tá, entre crime e psicanálise, porque a criminologia dentro da área né, do direito da área criminal é a área mais interdisciplinar em sua constituição, né? Então a gente vai ter alguns autores muito interessantes no Brasil e para além daqui, que transitam nesse ponto da criminologia. A gente tem até uma proposição de uma criminologia psicanalítica, já, né, uma teoria com esse nome, assim, com a ideia de que, bom, já realmente a gente olhe para os pontos que a criminologia estuda a partir dessa vertente psicanalítica, a partir desse entendimento do sujeito, do inconsciente, tudo que isso abarca, tá? E é bem interessante porque a gente vai ter a psicanálise sendo cada vez mais discutida no âmbito do processo penal. Isso é bem interessante, como a questão do inconsciente do juiz, né, o inconsciente do magistrado e o impacto da sua constituição psíquica em sua decisão, né, é um tema que também acaba sendo discutido. Entre outros pontos do processo que a gente tem também em termos mais práticos, da própria questão pericial, né, dos trâmites do processo, enfim, então vocês já encontram, se vocês gostam da área de processo penal, vocês já encontram também textos de psicanálise, tá? E o que a gente menos tem, pelo menos na realidade, não digo na realidade brasileira somente, porque também fiz essa pesquisa ampliada e não é só aqui, né? É no âmbito do direito penal, tá? Dogmática, jurídico penal, enfim, daí, por óbvio, né, que acaba sendo uma área que a gente tem menos essa interface entre psicanálise e crime, mas que é a área que eu resolvi pesquisar no doutorado, porque, né, apesar da gente fazer anos de terapia, a gente tem uns momentos ruins aí, e a gente faz essas escolhas aí, que depois a gente precisa discutir na terapia por que fez, né, e como termina. Mas, enfim, realmente por quê, tá? Por que a gente pode pensar nisso? Por aquilo que eu falei para vocês lá no início. Eu sempre quis entender um pouco, além da pergunta básica de por que o sujeito
porque as pessoas cometem crimes, que a partir de pesquisa a pergunta se vira e se torna por que as pessoas não cometem crimes, que eu acho que essa é a pergunta principal, né? Porque em termos instintuais, pulsionais, faz sentido, né? A gente teria, né, esse comportamento que poderia ir contra a norma. E, indo nessa linha, eu sempre quis entender como que essa ideia de comportamento criminal se constitui na lei. Ou seja, quando a gente desenvolve a lei, quando a gente desenvolve o comportamento considerado criminal dentro da lei, quando a gente proíbe algum tipo de comportamento, qual é a lógica que a gente tem aqui, né? Então, por que se proíbe? Qual é a perspectiva de sujeito que se tem? É óbvio que eu não consigo responder isso tudo, né? Senão estaria rica, né? Mas a gente tenta, e a vertente que eu desenvolvo na minha tese, por exemplo, é a partir da ideia de culpabilidade. Então, eu vou trabalhar a questão da capacidade psíquica de culpa, né? De que a lei estaria partindo de um entendimento de que nós temos capacidade de culpa, que é o que a psicanálise está dizendo, né? Que nós conseguimos nos responsabilizar e que, como nós temos, em termos de constituição, esse processo de culpa que nos... Não somente a gente sente culpa depois do ato, que é essa culpa que vocês devem vir na cabeça de vocês, tá? Eu faço alguma coisa e eu sinto culpa. Mas para a psicanálise a gente tem aquela culpa que impede o ato, né? Ou seja, a gente não faz certas coisas porque a gente tem inconscientemente a gente vai sentir culpa. Então a gente já, né, trava nesse sentido. Então aqui a gente também está partindo disso na lei quando a gente entende que o sujeito pode ser responsabilizado quando ele não tem esse controle, digamos, ou quando ele não restringe esse comportamento, tá? Então, para vocês verem que o leque é imenso, tá? E a partir do momento em que a gente tem interesse em transitar, né, no campo da psicanálise, tem vários pontos que a gente pode trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu falei um pouco do ponto que eu quis desenvolver na tese, né, que é um ponto que ainda eu não sinto como concluído. Eu acho que, né, eu acho que pesquisa sempre tem esse sentimento, assim, eu acho que quando a gente sentir que terminou, não é bom, né? Então eu termino e concluo essa pergunta que eu fiz, mas a partir dela vieram várias outras que eu acho legal dividir com vocês, que é a própria relação com a punição. Esse é um ponto que eu sempre gosto muito de discutir com o Bruno, assim, porque eu quero muito trabalhar com isso, até essa é a minha ideia do pós-doutorado. Por exemplo, por que a gente tem um desejo no contexto social punitivista? Né? Por que esse desejo punitivista? De onde vem esse desejo de punir? Né? E se a gente beber da fonte da psicanálise, óbvio que a gente não explica isso no todo, mas muito a gente encontra ali, né? Numa lógica de que dentro da constituição do sujeito, a culpa ela também vem ligada à punição, ou seja, quando a gente se constitui desde lá da infância, se a gente tem essa associação, né, entre a culpa e a punição, tá? Então, isso não é uma lógica absurda, a gente já se constitui desse modo, tá? E aí, exatamente, o Bruno traz o conceito que é um mecanismo de defesa, né? A gente tem vários mecanismos de defesa do ego, que o Freud nos ensina, isso é outro tópico bem interessante. E um deles é o conceito de projeção, que é bem fácil de perceber, gente, que é o clássico, né? Projetar no outro, jogar no outro aquilo que é meu. E que é óbvio, isso é inconsciente também, então talvez a gente, né, vocês não vão se dar conta, mas todo mundo faz isso, tá? Todo mundo projeta, né? Eu falo assim, o Bruno não tá estudando, é porque eu não tô estudando, eu vou lá e projeto no Bruno, né? E a gente faz isso com a questão do crime, né? Porque o criminoso, ele é aquele que realiza o desejo inconsciente que eu tenho e que eu não realizo, em função do, né, do meu superego. Então, eu me revolto contra esse outro, né? Que faz aquilo que inconscientemente eu gostaria de estar fazendo, tá? Então, por isso que vem esse furor. Eu adoro os exemplos pandêmicos. Vamos dizer que não é assim na pandemia. Quem cumpre a quarentena fofinho fica revoltado com a galera que não cumpre. Porque é óbvio, entende? Vocês estão restringindo todo o furor pulsional de vocês. Vocês queriam estar por aí, transitando, e indo em festa, e comendo na rua. E aí vocês deixam de fazer isso. Porque vocês têm um superego, né? Que, olha, não dá. Isso aqui não dá, tá? Mas aí tem gente que faz. Então é óbvio, faz sentido a gente entender isso. Mas aí também lida com a gente se inserir no contexto cultural e isso não se torna justificativa para a gente
acabar indo para uma linha de barbárie, como a gente tem dentro da área criminal, em que também a gente consegue beber da fonte da psicanálise um pouco para entender por que esse desejo fortemente agressivo. Vejam bem que é também agressivo, né, na medida em que ele é punitivista contra o outro. Então, são vários pontos que a gente pode olhar pela vertente psicanalítica, né, e conseguir entender como, muito além do fenômeno criminal, mas do fenômeno social, realmente, de como a gente se constitui na civilização e como os indivíduos se desenvolvem, se relacionam. É isso que a psicanálise olha. Vocês vão encontrar muitos textos da psicanálise, óbvio, clínicos, né, que é aquilo que a gente também acaba estudando mais na psicologia, mas a gente tem ótimos textos teóricos e o desenvolvimento de uma teoria densa sobre a constituição psíquica e sobre o sujeito na cultura, que eu acho que esse é o ponto principal de encontro entre psicanálise e as ciências criminais. Mas, enfim, não sei se consegui me fazer entender, se ficou interessante para vocês. São diversos tópicos que a gente poderia discutir entre essa interface, né, sobre psicanálise e crime, tá? Mas quis deixar um gostinho, né, e o interesse de vocês para trabalhar o crime a partir da perspectiva da psicanálise, né? E o intuito é a gente continuar desenvolvendo isso, porque essa aproximação ela existe desde o princípio da psicanálise, mas ao mesmo tempo ela é bastante incipiente, ela é latente, mas ela ainda é bastante incipiente. Então a gente tem muito para pesquisar nessa interface entre os dois. Então, acho que é isso, né, Bruno? Não sei se tu achas que está bem. Eu me empolgo e tu me corta. Excelente, amiga, como sempre, muito obrigado, né, pela brilhante exposição, né? O pessoal aí que está pedindo um pouquinho mais, né? Teremos aí num futuro próximo alguns projetos saindo do forno, né? Tanto de livro quanto de cursos, né? Então fiquem atentos aí às nossas redes sociais, fica o convite a todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, né, pode ser por chat ou por microfone. Eu sei que o professor Robson tem uma, mas antes de passar a palavra para o Robson, eu só queria divulgar que semana que vem nós temos um bate-papo criminal com a Soraya Mendes, que é um dos grandes nomes dentro da criminologia feminista e do processo penal feminista. Se inscrevam. E teremos depois, né, na semana seguinte, o Celso Rodrigues sobre política prisional e a Mariana Pi, depois ainda, né, que falará sobre a sua tese de doutorado, que também é recente está saindo do forno, assim como a da Sara, tá? Sara, novamente, muito obrigado. Robson, contigo. Obrigado, Bruno. Quero aqui também cumprimentar ao Pedro, né, o nosso colega aqui de Bate-Papo Criminal, a todos os nossos alunos que estão aqui mais uma vez conosco. Eu sempre tenho registrado também que o projeto ele avança, né, pela adesão, né, desses nossos alunos a essas, né, trocas de ideias, e agradecer em especial a você, Sara, mais uma vez aqui, pela generosidade de estar conosco. Já esteve conosco ano passado, então espero realmente que outros encontros possam aqui acontecer com a tua contribuição. Ouvindo você, Sara, eu queria, na verdade, aproveitar essa tua estada conosco aqui para te explorar numa temática que esta semana, inclusive, nas aulas de prática jurídica, nós estivemos conversando, que envolveu aspectos em torno da progressão de regime. Nós estávamos analisando em torno dos requisitos da progressão de regime, e aí, semana passada, numa decisão do STJ, mais uma vez apareceu a necessidade de que o juízo da execução, no momento em que ele avalia esses aspectos em torno de se o sujeito pode ou não voltar a um regime, ao regime menos rigoroso, se haveria a necessidade de que esse condenado se submetesse a perícias psicológicas complementares, além do exame criminológico. E quando se fala nesse sentido, cita-se
o teste de Rorschach, por exemplo. Eu não sei se você teria alguma, diríamos aqui, quem sabe, uma avaliação a respeito disso, de como você tem visto estas exigências que, de alguma forma, aparecem, né, na execução da pena, como forma de... São filtros, né, para que o juiz possa deliberar sobre, né, o retorno do condenado ao convívio social. É dentro desta análise, tá, Sara? Eu desculpa até atravessar essa temática, de repente, mas, como você bem anotou, são várias as interfaces, né, que a gente pode pensar, então, é apenas mesmo para ouvi-la, se tu conseguires, um pouquinho sobre essa temática. Muito obrigado. Imagina, claro, Robson, não precisa te preocupar, até porque, né, temos uma psicóloga no evento do direito, vamos aproveitar, né? E tu tiveste mais sorte que juízo, tá? Por quê? Porque esse tema e o teste do Rorschach, especialmente o teste do Rorschach, ele é um teste que a maioria dos psicólogos não trabalha, tá? Mas aqui tu tiveste mais sorte que juízo, eu vi que a minha aluna riu, porque eu sou professora desse teste, então consigo te responder, porque geralmente né, acabo discutindo isso nas minhas disciplinas e discuti essa semana ainda sobre esse tópico que tu estás me trazendo. Então, fico contente, porque às vezes as pessoas perguntam uma coisa que a gente não sabe responder, né? Pelo menos esse eu consigo fazer uma troca contigo, tá? O que eu acho importante de trazer? Assim, primeiro, que a gente tem uma tradição da psicologia, né, sem ser uma das áreas que faz parte do exame criminológico. Então, o profissional de psicologia, ele faria parte da equipe que compõe o exame criminológico em si, tá? Pela lei. Só que o nosso Conselho Federal de Psicologia, a nossa instituição de classe, ela é contra, tá, a participação do psicólogo nesse exame criminológico, tá? Então aqui eu já começo te respondendo isso, que eu acho que é bem importante. A gente tinha uma resolução da psicologia, agora não recordo bem se é 2010, 2011 ou 2012, por aí, que impedia o profissional de psicologia de participar do exame criminológico, tá? Ela foi suspensa em 2015 por decisão judicial, porque a lei tem uma força maior, óbvio, do que as resoluções do Conselho. E, então, hoje não há um impedimento formal, mas há um senso crítico entre a psicologia de não realizar o exame criminológico, tá? Por que isso é importante? Porque qual o motivo da psicologia ser contra? Dentro disso que tu está me perguntando, assim, bom, qual é a condição da nossa ciência psicológica de responder sobre periculosidade, por exemplo, que acabava sendo esse o intuito, né? Sobre capacidade de responsabilidade. Então, a grande crítica era a psicologia não servir para um fim de desrespeito aos direitos humanos, né? Acabar servindo no intuito de reforçar esse estigma do preso, de inferir sobre periculosidade, ou seja, a gente não tem um arsenal dentro do nosso conhecimento técnico-científico que me permita fazer uma avaliação, tá? E te responder se esse sujeito, ele vai delinquir de novo ou não. Não existe isso, não tem nada que eu possa fazer. Eu sempre digo isso para os meus alunos, eu digo, se me pergunta qualquer pessoa, olha, se a pessoa tem chance de delinquir ou não, eu sempre vou dizer que sim, como é que eu vou dizer que não tem? Sabe? Se me perguntar sobre ti, eu vou dizer, tem, né? Sei lá, o Robson numa situação adversa, então, né? Então, assim, a gente sempre pontua isso, tá? E aí, te respondendo mais relacionado à questão do teste do Rorschach. O teste do Rorschach é um teste que acaba tendo um pouco de tabu em torno disso. Eu sempre passo o vídeo, quem não viu, vale a pena ver, é curtinho, são 2 vídeos, né? Um de 2014 e um de 2018. Que é quando eles mostram o teste do Rorschach da Susanna Richthofen. Eu sempre falo o nome dela errado, eu acho, mas todo mundo sabe. Né? Mostram o resultado do teste dela na TV. Uma coisa absurda, tá? Não poderia mostrar, testes psicológicos nunca podem ser divulgados, não se pode divulgar resultado de teste psicológico. Aquilo é um absurdo em termos éticos, tá? Mas, bom, a reportagem está lá, disponível no YouTube, e vale a pena ver, porque, assim, existe um tabu em torno desse teste, tá? Ele é um dos testes psicológicos mais validados, por isso que a maioria dos psicólogos não trabalha, Robson, porque ele é um teste muito difícil. Tá? Ele envolve muito tempo de estudo, olha que a Kelly concordando comigo, que já fez aula comigo, ele é, para ter uma ideia, uma disciplina inteira, sendo que os outros todos entram dentro de uma disciplina só. Então, ele realmente é um teste muito complexo, porque ele traz vários fatores da personalidade do sujeito, das condições psíquicas desse indivíduo. Ele é um teste muito bom, considerado
de excelência, tá? Mas ele não fala se um sujeito vai cometer um crime ou não, ele não fala, né, porque no resultado do teste dela, por exemplo, veio coisas assim, incapacidade de sentir culpa, sei lá, deixa eu me lembrar coisas que veio. Mas, enfim, veio um monte de coisa que o teste não mede, o teste não consegue abarcar. Tá? Então, quando tu me perguntas diretamente do teste, ele é um teste muito bom. Ele é um teste que traz vários dados, tá? Mas para quem aqui não é da psico, saibam, não existe avaliação psicológica só com testagem. Essa é uma das mancadas mais clássicas, tá? Uma avaliação psicológica, o teste é sempre um dos elementos. Ela é composta de entrevistas com a pessoa e com outras pessoas, documentos, outros tipos de técnica. Então, o teste é um dos elementos, ele não te dá a resposta. E ainda assim, tá? E aí entra, eu acho que é a outra pergunta que falta responder do Robson, né? Que, qual é a minha visão sobre essas avaliações? Eu sou uma pessoa que atua com avaliação psicológica, tá? Então, eu defendo uma avaliação psicológica eticamente implicada, no sentido de ter avaliação psicológica, Robson, pode ser relevante dentro do contexto criminal, tá? Dependendo do intuito dela. Ou seja, se a tua avaliação ela tem o intuito de conhecer melhor esse sujeito, conhecer as necessidades desse indivíduo, né, características da personalidade dele, para pensar desde lá da individualização da pena, de como esse cumprimento da pena poderia ser mais adaptado à realidade dele, e depois para pensar na progressão, como que esse sujeito está, o que eu posso pensar nessa saída dele, como trabalhar essa adaptação, isso seria uma avaliação interessante. Agora, uma avaliação que vai classificar o sujeito, se ele merece ou não, aí realmente é delicado e eu acho que não é possível, tá? É aquilo que a gente fala muito em psicanálise, existe o mundo ideal e o mundo real. Né? E o mundo ideal, a própria lei prevê esse processo de individualização da pena, que a gente sabe que na prática, né, para não dizer que não ocorre, muito ou pouco ocorre. Né? Então a gente poderia ter um trabalho com essas avaliações bem interessantes, mas infelizmente não ocorre na prática, pelo menos na maioria das instituições. Espero que eu tenha te respondido. Claro, Sara, muito obrigado. Ótimo esclarecimento, né? O direito vive muito de modismos, né? E me parece que agora um destes na execução é a realização do teste, né? Então, como se fosse uma exigência que vai solucionar todos os problemas, esclarecer todas as, diríamos aqui, o perfil, né, por completo do condenado. Mas muito obrigado, Sara. Ótimo. Imagina, obrigado. Fico à disposição. Obrigado, Sara. Eu vou te fazer uma pergunta que teria que ter mais não me maltrata. Mais tempo para responder, mas acho que vai ser importante para as nossas alunas, né, orientandas, etc. E algo que a gente já conversou muitas vezes, que é nós temos um senso comum dentro da visão sobre a violência contra a mulher, da violência doméstica, de que a mulher, quando retoma as relações com o companheiro agressor, de que ela gosta de apanhar e coisas do tipo, né? Eu só queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essas dinâmicas emocionais envolvidas dentro de uma situação de violência doméstica, né? Para esclarecer aí algumas coisas que são, né, mitificadas na sociedade. Excelente pergunta, Bruno, também, e excelente tópico, né? Quando eu estava terminando a minha fala, até me veio assim esse desejo um pouco de falar da própria questão na psicanálise do Freud sobre mulheres, né? Porque às vezes vocês vão encontrar assim o Freud sendo compreendido como machista e outras vertentes do Freud como feminista, né? Claro que a gente precisa lembrar, eu vou falar aqui um pouquinho de Freud e já entro na tua pergunta, tá, Bruno? A gente precisa lembrar que o Freud, o pesquisador, o teórico, ele sempre fala de um lugar e de um contexto, né? Então é óbvio, o Freud é um cara do início do século XX, fim do século XIX, início do século XX, é óbvio que o texto dele vem perpassado por alguns preconceitos, e então vai ter ali machismo, vai ter racismo, vai ter homofobia, a gente vai encontrar isso, mas ele rompe muito com isso, e aí que eu quero entrar na pergunta do Bruno,
tá? Da própria questão da liberdade sexual, né? Por que ele é tão famoso pela questão da sexualidade, de entender que todos somos seres sexuais e de entender, de colocar muito a mulher nesse lugar, né? De um ser sexual e que precisa explorar a sua sexualidade. Então, eu queria enfatizar esse ponto da psicanálise, que eu acho que é bem importante para entender o nosso contexto. Mas respondendo a questão do Bruno, eu acho que as pessoas, não sei, assim, não quero generalizar as pessoas, mas enfim, acaba se tendo muitas vezes uma tentativa, e faz parte da nossa Constituição, de ter uma visão simplificada sobre os fenômenos, né? De querer entender os fenômenos de uma maneira simplificada. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, ele é um tema extremamente complexo e, de novo, multifacetado. E aí a gente acaba tendo várias vertentes simplificadoras, tá? Eu ainda não estou te respondendo, Bruno, mas acho que já sim também. Ou seja, de entender que a violência contra a mulher, ela é somente resultado do machismo, também, mas é além. De que a violência contra a mulher, ela é resultado do comportamento agressivo do homem, também, mas vai além disso. A violência contra a mulher acaba sendo do lugar em que a mulher se põe. Pode ser, mas vai além disso. Eu lembro que uma das minhas inserções na área criminal foi estudar o fenômeno da violência contra a mulher, foi como eu conheci ali após as ciências criminais, por estudar esse tema. Não é mais um tema que eu me dedico muito, mas atuo com isso, né? Também atuo com isso. E eu lembro que a maioria dos textos trazia assim a questão dos homens agredirem por causa do uso de álcool e de drogas, ou por as mulheres permanecerem em situação de violência por causa da questão financeira, da dependência econômica. E aí o que eu quero destacar da pergunta do Bruno é, primeiro, a gente precisa entender que ele é sempre um fenômeno muito complexo e que não tem como olhar por uma única lente, um único ponto de vista. As pessoas são diferentes, as violências contra as mulheres são diferentes. Os homens são diferentes, as mulheres são diferentes. Óbvio que há pontos em comum nessas situações, mas há pontos diferentes, assim. E aí entra essa pergunta do Bruno, por quê? Porque a gente vê muitas vezes a psicanálise sendo usada para explicar que na relação da violência contra a mulher, tá? Ou sendo, vamos dizer diferente, erroneamente usada para tentar identificar que na violência contra a mulher ocorre, o que ocorre muitas vezes, seria que uma passividade da mulher, né, e um desejo inconsciente de apanhar, ou essas coisas absurdas que a gente escuta, tá? Então, pessoal, o que é importante, assim? Claro que talvez muitas mulheres reflitam, olha, eu não sei se, eu talvez não passaria por essa situação, e a gente vê outras mulheres que passariam, a gente vê as mulheres retornando, mas é importante entender que isso é bem mais complexo, né? Que tem toda uma questão de constituição, tanto dessa mulher quanto desse homem, e que a violência contra a mulher, e isso até eu acho que a sistêmica contribui mais, a teoria sistêmica, ela é relacional, né? Ela é da constituição dessas pessoas, assim. E que a gente tem, né, óbvio, e daí impacta muito, né, o nosso contexto social, as formas como as relações se constituem nesse contexto. Então, não há aqui, por óbvio, ou pelo menos em geral, um desejo de apanhar, que é a pergunta que o Bruno está fazendo, né? O que há são questões constitutivas muito mais complexas, porque não está somente no âmbito do desejo, né? Tanto não é somente no âmbito do desejo que vocês... É só a gente fazer o exercício do que vocês desejam, o que vocês gostariam de estar fazendo hoje, e o que vocês podem estar fazendo hoje, e o que o contexto permite que vocês façam hoje à noite, né? Então, fica tentar simplificar demais, instituir no âmbito do desejo, né? Sendo que o problema ele é bem mais complexo, mais relacional. Enfim, não sei se te respondi, Bruno, acho que teria, só esse tópico acho que demandaria aí umas 2 horas de discussão, mas acho que, de novo, né, deixar o gostinho e acho que reforçar essa complexidade, assim, da relação de violência contra a mulher, né? Porque a gente tem aqui um machismo, né, uma sociedade patriarcal, um machismo que nos constitui, e tudo, e é importante entender que, pensando a partir da perspectiva da psicanálise, então, que é a minha fala, né, isso está presente na nossa questão inconsciente, né? O nosso inconsciente, ele é um inconsciente coletivo, ele é um inconsciente também constituído na coletividade, né? Então, a gente tem, por exemplo, inconscientemente essa perspectiva de
submissão da mulher, né, de dependência. É óbvio que isso vai se constituir diferente de mulheres para mulheres, né? Mas a gente precisa entender que faz parte desse contexto, né? E, claro, a gente tenta romper com isso. Sempre. Show de bola, amiga. Então, acho que, né, em virtude do horário, daqui a pouco a gente tem aula. Se tu me deixar conversando contigo, tá? Porque a gente vai até madrugada. Então, né, te agradeço novamente, né, pela participação, pela excelente fala, né? Tenho certeza que contribuiu muito com a formação acadêmica dos nossos alunos. Fica aí um abraço apertado, né? Em breve a gente deve se ver em algum momento. Agradeço ao Pedro, ao Robson, a Maria Eduarda e a todos os que estiveram conosco hoje à noite. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, Sara. Obrigada, Bruno e Ux, pelo convite, aos colegas, e foi ótimo estar com vocês, mesmo de longe. Boa noite. Obrigado, Sara. Valeu. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo papo. Quinta-feira que vem, então, Bruno, às 18 horas. Sim, Soraya Mendes. Então tá. Um abraço, até lá.